A paz do Senhor, igreja. Dá vontade de ficar adorando. Como o Senhor falou comigo essa canção nessa semana. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Se um pouco do louvor puder ficar aqui comigo, vamos ver que o Espírito Santo vai nos conduzir. Cumprimento a todos que nos assistem através da TV Rica. Que o Senhor te abençoe aonde você estiver. Pessoas tão queridas de tantos lugares que nós amamos. E eu gostaria de fazer uma oração antes da gente aí entrar na palavra. Tem uma atmosfera de milagre nessa manhã, neste lugar. A apresentação da Rebeca é um sinal de Deus. Vocês talvez não conhecem a história dessa família, mas que privilégio, né? Passou um filme na minha cabeça de tantas coisas, tantas notícias. A Marcilene e o Rodrigo, vamos orar que estão assim. Agora vamos orar que estão assado. E quantos anos, e tentativas e dores. E hoje, neste mês de família sobrenatural, Deus nos dá a Rebeca apresentar o Senhor. O Senhor segue operando milagres. E a Rebeca veio nos lembrar disso. O Senhor produz milagres no nosso meio. Ele é o Deus que abre a madre. Ele é o Deus que faz infértil mãe de filhos. Ele é o Deus que nos acrescentou em uma família sobrenatural que transcende muito o nosso sangue, o nosso DNA, os nossos laços afetivos, transcende muito a nossa história, a família que o Senhor nos colocou, a família na fé. Quem são suas irmãs? Quem são minhas irmãs e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Eis as minhas irmãs e os meus irmãos, a minha família, que hoje fala muito mais de quem eu sou do que toda a minha história. Hoje vocês falam muito mais de quem eu me transformei, de quem deu, o que Deus fez na minha vida e tem feito, para onde Ele tem me levado, o meu destino, a minha casa, a minha família. É muito mais traduzido pela família espiritual que Ele inseriu do que toda uma história. Eu falo isso honrando, amando a minha família natural, os meus pais. Mas o Senhor me enxertou na videira verdadeira e na árvore da vida. E nesta árvore tem muitos galhos, tem muitos enxertos. E nós estamos todos na mesma raiz, dando os mesmos frutos, indo para a mesma direção. Sermos regados pela mesma água, sendo alimentados pelos mesmos nutrientes. E juntos construindo uma história. Fala assim comigo: eu habito no meio do meu povo. Nós habitamos no meio do nosso povo. Olha para o teu lado e fala: essa é a minha família. Essa é a minha família. Isso traduz quem nós somos e para onde vamos. Isso traduz quem nós somos e para onde estamos indo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa manhã, por esse dia. Te agradecemos por essa família, te agradecemos por este mês, por esta palavra do sobrenatural. Te agradecemos porque todos nós somos inseridos em família. E eu te peço, Espírito Santo, que as pessoas desse mês sejam incendiadas pela vontade de desfrutar da família espiritual, por viver o que é verdadeiramente o corpo de Cristo, para ter uma experiência saudável com a vida de Cristo que flui do seu corpo, com o amor de Deus manifesto e traduzido através dos relacionamentos com os irmãos na fé. Que seja um tempo de entender, conhecer e desfrutar a família que o Senhor nos deu. Nos abençoe nessa manhã, nessa palavra. Pai, que todos nós, eu e os meus irmãos, sejamos terra fértil. Nós dependemos do Senhor. Eu dependo para ministrar, eles dependem para ser ministrado, e eu dependo para ser ministrada primeiramente pelo teu Santo Espírito. Faça conforme a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Isso, fica aqui comigo assim. E o Senhor me falou então para nós hoje. O Senhor me falou que famílias sobrenaturais são famílias redentivas. E eu quero falar das nossas vidas, famílias redentivas. O que é ser uma família redentiva? E hoje o Senhor vai nos tirar de uma caixa. Porque quando a gente fala em família, muitas pessoas automaticamente se excluem. Porque minha família não é aquela do comercial da Doriana.
A minha família começou de uma outra maneira. A minha família se desfez no caminho. E hoje não somos uma família. Somos eu e o fulano, eu e esse clã, nós somos... E o Senhor hoje vai nos mostrar na sua palavra, rapidamente, vocês vão acompanhar comigo, eu vou contar histórias rápidas, sem nem ler, para que a gente possa contextualizar. E você vai ver comigo que modelo de família Deus usou para remir a humanidade, libertar gerações ao longo da história. Famílias muito pouco convencionais. E quando eu falo de famílias muito pouco convencionais, eu não estou falando de famílias em pecado, fora do modelo de Deus. Família formada por pessoas adotadas, e é família. Família de viúva com seus filhos. Família de mulher divorciada. E tantos outros modelos familiares, não convencionais, fora da caixa, de uma caixa, que foram restauradores, resgatadores, libertadores de gerações. Então você, que tem a sua família, que é você e sua família na fé, você sim, que um dia foi abandonado e o Senhor usou alguém para te remir, e hoje você está no segundo matrimônio, você que ficou viúva e sua família é você e seus filhos, ou divorciado, ou um viúvo com os seus 2 filhos, como nós temos nessa casa, tantas histórias. Fala assim comigo: eu faço parte de uma família sobrenatural. De uma família sobrenatural. A primeira família pecou. Amém? Qual é a primeira família? Adão e Eva. A primeira família pecou e com isso contaminou toda a humanidade através dessa semente. Nós conhecemos bem essa nossa história, né? A nossa história. Adão e Eva frutificaram de uma semente contaminada, corrompida, caída. E com essa semente eles contaminaram toda a humanidade. E é lindo ver o processo de redenção da humanidade. A partir dessa família que pecou e contaminou toda a humanidade, o Senhor começa então um projeto redentivo para essa situação, de resgate do homem. E todo esse projeto passa por famílias. Uma família pecou e contaminou toda a humanidade. E o Senhor levanta então, começa o desenvolvimento, desenrolar de um processo redentivo, que passa por histórias de famílias. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, um Deus geracional, que de geração em geração foi cumprindo, prometendo, cumprindo suas promessas e levantando descendentes que fossem dando sequência na história de Deus com a humanidade. Um Deus geracional, um Deus que escrevia história, a sua história, através da história de famílias. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Não foi essa a promessa que o pai da fé recebeu? O pai Abraão? Da onde a nossa história deriva? Ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação. E ele cumpriu. Como que ele cumpriu? Cadê a grande nação de Abraão? E hoje essa nação somos nós. Nós somos esse grande povo, essa grande nação. Perceba que de uma promessa, de uma família numerosa, descende Jesus, o qual nos alcançou, e a promessa se cumpre em nós. Uma promessa para um homem que ele teria uma grande família. E essa grande família então é o desenvolvimento de geração em geração do plano de resgate de Deus da humanidade. Pegue a genealogia de Jesus, começa a ser contada a partir de Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. E daí vai, até chegar em Jesus. Uma promessa a um homem, que eles teriam uma descendência numerosa. E ali, na verdade, ele estava anunciando da onde ia derivar todo o seu projeto redentivo para a humanidade. Ele não falou: Abraão, de ti virá Jesus. Ele não falou: Abraão, a partir de ti eu vou salvar
toda a humanidade. Ele falou: Abraão, farei de ti um grande povo. Você e sua mulher são estéril, mas eu vou abrir a madre e de ti farei uma grande nação. Ele promete família, ele promete descendência. Mas naquela história estava eu e você. Naquela história estava, naquela promessa estava a nossa salvação, estava a vinda do Messias. Ele também um dia prometeu a Davi: Davi, nunca faltará da tua descendência um que se assente diante de mim como um rei. Ele prometeu a Davi que de geração em geração sempre haveria um descendente dele que reinaria diante do Senhor. E cadê? Cadê essa descendência? Porque Deus prometeu e ele cumpriu. Quem é a família real que descende de Davi? Será que é lá a Elizabeth? E toda a sua família? Será que é o rei da Dinamarca, da Suécia? Qual é a família real que descende de Davi? Quem sabe me responder? Quem é a família real que descende de Davi? Jesus, a raiz de Davi, que fez, através da sua vida em nós, nos fez reis e sacerdotes. E segue de geração em geração, descendente de Davi, reinando diante do Senhor. Era uma promessa de geração, era uma promessa de família. Davi nunca faltará da sua descendência alguém que governe diante de mim. Ele falou de Jesus ali. Ele falou do projeto de redenção. Ele falou do seu plano de salvação? Não. Ele prometeu para Davi a respeito dos seus familiares. Ele prometeu a respeito dos seus filhos. Mas ele estava falando na verdade do resgate de toda a humanidade. Quando Deus promete a mim, quando Deus promete aos meus filhos, Ele não está falando de descendência de geração. Ele está falando da remissão, redenção da terra. Ele está falando do resgate de tudo aquilo que Adão e Eva produziram no Éden. Quando Ele te promete, quando Ele fala dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, Ele não está falando só de bênção, de prosperidade, de um projeto familiar pessoal, mas Ele está falando de um projeto familiar, geracional para toda a humanidade. Sempre foi assim. E esse Deus segue sendo Deus e segue se movendo desta maneira. E a gente engravida, e Deus fala: estou gerando do teu ventre, e começa a prometer, e a gente fala: que tremendo, o meu filho vai ser isso, a minha filha vai ser aquilo. Os nossos filhos são resgatadores da terra. Toda a promessa que está sobre eles não se trata deles, não se trata de nós, se trata de um projeto eterno de Deus se cumprindo através de nós. É nessa dimensão que o Senhor quer que nós recebamos as palavras neste mês de famílias sobrenaturais. Para que Deus abre a madre da Marcilene e da Rebeca? Para o Rodrigo e a Marcilene serem mais felizes? Sim, porque Ele ama o Rodrigo e a Marcilene. Mas Ele tem um projeto de redenção da terra nessa geração, através da vida da Rebeca. Amém. É disso que se trata o que Deus está fazendo através de nós. É disso que se trata ser família sobrenatural. Porque família sobrenatural são famílias acima daquilo que é natural. O natural, eu já esqueci tudo que estava no papel. O natural é: quem sou eu? Eu sou órfão, não tive nem pai nem mãe. Quem sou eu? Eu fui adotado. Quem sou eu? Eu sou viúva, eu sou divorciado. Eu fui traída. Quem sou eu? Esse é o natural. Mas do sobrenatural, você é uma família chamada a redimir tudo aquilo que foi perdido no Éden. Você sim, com a família que você forma, na sua história, dentro daquilo que Deus está produzindo, você sim é uma família incluída no projeto de Deus para a humanidade. Você é. E
como a gente se exclui. E como a gente tem um monte de argumento para falar que não é com a gente. Como a gente tem um monte, temos sim. E os argumentos não são nem, a gente não inventa história, né? A nossa própria história nos dá muito argumento para achar que não é com a gente. A nossa própria história. Porque sim, fomos vítimas de muitas coisas, passamos por muitas coisas, fizemos muitas coisas erradas. E a gente tem um monte de argumento na nossa história para nos excluir disso. Mas o Senhor me chamou aqui neste dia para falar com você que você está incluído com uma família sobrenatural no projeto dele para a humanidade. É disso que se trata, ser uma família sobrenatural. São famílias resgatadoras de princípios e valores. São famílias inspiradoras. São famílias que dentro do seu formato, dentro do seu desenho, são perfeitas em Cristo. Dentro da sua configuração, a sua família é perfeita em Cristo. Isso não inclui o pecado. O pecado está aí para se arrepender. Mas dentro da configuração, da sua configuração, você e sua família foram incluídos no projeto de Deus para a humanidade. Isso é ser família sobrenatural. Deixa eu te provar isso na palavra, rapidinho. Deixa eu te provar isso na palavra. Esse plano de resgate e redenção da humanidade foi se desenrolando até chegar onde? José e Maria, né? O último casal antes de Jesus. E olha aqui para mim. E olha que família convencional. José e Maria, muito convencional. É convencional para nós se conhecemos a história por completo. A gente lê a Bíblia, a gente já sabe o fim, né? Então fica tudo lindo. Tira o fim. Esquece um pouco o fim. Acompanha a história de José e Maria, sem saber. Se imagina lá naquele contexto. Uma menina de 15 anos, diz a história, provavelmente por volta de 15 anos, grávida. Prometida a alguém, mas aparece grávida antes da hora. Nós estamos falando de 2000 anos atrás? Uma moça de 15 anos grávida antes de casar? Que lindo o sim de Maria, mas eu quero falar do sim de José. Maria sentiu algo acontecer no seu ventre. José não engravidou, mas José se casou com uma moça grávida de um filho que não era dele, crendo que o Senhor havia falado com ele. José remiu Maria. José não é pai natural de Jesus. Ele pegou a moça que estava prometida a ele em casamento, grávida, e tomou ela pelas mãos e fez dela sua esposa. Fala para mim, há 2000 anos atrás, o que de convencional tem nessa história? Fácil para José? Fácil para Maria? Um casal que disse sim. Uma família que disse sim, porque Maria disse sim, eis aqui a tua serva, né? É lindo o sim de Maria. Mas José também disse sim. Maria tem que dizer sim? Tem que dizer sim, mas José também tem que dizer sim. Homens, fale assim comigo. Quero ouvir a voz de vocês, hein? De homens, olha aqui. Fale assim comigo. José também disse sim. José também tem que dizer sim. E essa história, o nascimento do Salvador, parte de uma adoção. José foi pai adotivo de Jesus. Ele não participou da concepção. Nós somos uma família de adotados. Nós não éramos o Israel de Deus. Nós não estávamos a princípio pela lei incluídos nessa história. Mas o Senhor nos adotou. E a adoção, ela tem por atributo, por atribuição, legitimar alguém em uma família. Nós somos legítimos do Pai. Porque se você pegar a genealogia de Jesus,
Você vai ver que Abraão gerou Jacó, José, e vai indo, até que falar que de José nasceu Jesus. Mas espera aí, havia uma promessa de Abraão, ok, começou dele. Uma promessa para Davi, ok, passou pelo Davi. Mas chega em José, mas espera aí, José não participou. E como que a promessa se cumpre? Por adoção. A adoção é uma ferramenta de Deus para incluir, sim, o povo no seu propósito. Nós fomos incluídos por adoção. A adoção nos legitimou na família de Deus. A adoção é uma ferramenta de Deus para legitimar alguém dentro de um propósito. Foi assim com Moisés. Você precisa ser criado por outra mulher na casa de Faraó, porque um dia você vai precisar libertar o povo, você vai precisar partir daí. Foi assim com Samuel. Ana chorou, orou, Deus deu, mas falou assim: esse daí é profeta, precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Lá na casa de Eli. E foi criado como filho na casa de Eli. Sua mãe me visitava uma vez por ano. Eu não gosto nem de pensar. Ele levava uma roupinha uma vez por ano. A gente que é mãe, né? É linda a Bíblia, né? A gente pensa na história e se coloca nela sem ver o final. Muitas pessoas disseram sim, porque a Ana teve que dizer sim, teve que entregar. Muitas pessoas disseram sim, que custaram muito para que nós estivéssemos aqui. A nossa vida em Cristo custou o sim de muita gente, custou tudo de muita gente, de geração em geração. Nós somos fruto de um sim de muita e muita gente que deu a vida. Os contados na Bíblia, após período bíblico, missionários, tanta gente que morreu em tantos campos para que o Evangelho estivesse em nós. E a gente pensa tanto, né? Estou falando de mim mesma. Para não falar de mim mesma, eu vou falar de nós todos juntos. A gente pensa tanto para falar de um sim para Deus, né? Dá tanto trabalho. Mas a adoção tem por atribuição legitimar uma vida em um propósito. Nós somos legítimos no propósito do Pai. Ah, pastora, mas a minha história. Você é legítimo no propósito do Pai, porque por adoção você foi inserido na sua história. Fala assim comigo: nós somos. Nossa, não ouvi nada, gente. Fala assim comigo: nós somos uma família de adotados. Nós somos uma família de adotados. Vamos falar de mais uma família da história? Porque a história, vou pincelar algumas. Até chegar em Jesus, teve muita família muito convencional, levantada por Deus. Boaz e Ruth, uma viúva, uma estrangeira convertida. Olha, já não era nem do povo de Deus, não podia nem casar. Uma estrangeira, não era crentinha, não nasceu no berço evangélico, tinha um passado, vinha de uma história de um povo pagão. Quem sou eu para construir uma história de Deus? Isso é para as meninas crentinhas, santinhas que nasceram da igreja. Eu não. Eu sou de Moabe. Eu vim de um povo pagão. Eu me envolvi com a cultura pagã deste mundo. Não é para mim o que é pregado nessa igreja. Como a gente escuta isso? Eu já tenho uma história. Eu já tenho um passado, já tive a minha oportunidade. Passou o meu tempo. Eu venho lá de Moabe. E veio Ruth de Moabe. E é resgatada, remida por Boaz. Esse homem, o dono da terra, se casa com essa mulher. Uma viúva moabita. Gente, ela já havia sido casada e ainda era de outro povo. Uma viúva moabita, mas convertida ao Deus de sua sogra. E esse casamento faz parte da genealogia de Jesus. E é tremendo porque Boaz, quem é Boaz? Filho de Raabe, a prostituta. O pai de Boaz foi um dos 12 espias que acharam guarida no prostíbulo de Raabe. Só que essa mulher se converteu ao Deus dos espias. E um deles se casa com ela. E essa ex-prostituta convertida entra na genealogia de Jesus. O pai de Boaz havia sido um remidor. Boaz já era fruto de uma remissão. E ele se torna um remidor,
um resgatador. Quem aqui é fruto de uma remissão? Quem aqui está entendendo o que Deus está falando? Nós todos somos fruto da remissão do Senhor. Nós somos remidos na cruz. Nós não era para estarmos aqui, nós somos comprados a preços de sangue. E uma vez remidos, nos tornamos remidores. Fala assim comigo, mas agora fala com vontade. Gente, eu estou sem dormir. Eu preguei sexta-feira em Ubatuba, cheguei 2 horas da manhã, quase 3. Passei o dia inteiro. 5 horas da manhã eu estava no fogão, no tanque. Passei o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Ontem teve casamento. Quando eu cheguei em casa que eu fui preparar a palavra. Não deu para dormir. Hoje eu tinha que estar 8 horas da manhã aqui na igreja. Saí atrasada. Me arrumei aqui. Vim quase de pijama. Botei um moletom por cima. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós vamos junto nisso com vida até o final. Amém? Você está sentadinha aí recebendo. Então responda comigo assim. Fala assim comigo. Eu fui remido. E hoje eu sou um remidor. Isso, nós somos remidos e nos tornamos em Cristo remidores da terra. A remissão da nossa vida é para um propósito. É para algo maior do que nós, que transcende a nossa vida. Somos frutos de remissão e o Senhor nos chama de remidores. O Senhor me disse assim: remidos e inseridos em uma família com uma missão redentiva sobre a terra. Remidos e inseridos em uma família com uma missão redentiva sobre a terra. Vamos voltar um pouco mais atrás? Vamos falar de Ruth? Olha que família convencional. Ruth e Noemi, 2 mulheres viúvas, a sogra e a nora. Morreu todo mundo, só sobrou as 2. Morreu o marido de uma, da outra. Noemi enterrou o marido, o filho, e sobrou essa nora, que a Bíblia diz que ele era melhor do que muitos filhos. E aquela história que a gente conhece, quando Noemi fala, vou voltar para Belém, ela fala com a moabita Ruth, fica aí, eu tenho que andar muito para chegar e vou voltar lá para minha terra. Mas aquela mulher tinha se convertido ao Deus de Noemi, e ela diz assim: onde fores eu vou, onde pousares eu pousarei, o teu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E aqui essa família, formada por 2 viúvas, voltam para Belém. E as 2 juntas constroem uma história onde Noemi, como madura na fé, instrui a sua nora, ex-nora, que não conhecia a cultura do seu povo, a cultura do povo de Deus. E aí a remissão vem sobre a vida das 2. E o fruto do casamento de Boaz e Ruth é o avô de Davi. E toda essa família entra para a história do Salvador. Olha que família convencional. E tem outra família, muito convencional também na Bíblia, que junta essa família, salvou toda a sua geração. Uma menina órfã, criada pelo seu tio. De quem que eu estou falando? Esther. Esther e Mardoqueu. A judia órfã, criada pelo seu tio, que vivia na porta do palácio, que viu naquela menina o que ela jamais poderia ver. O que ela jamais poderia ver. Vai lá, Esther, se apresenta para o concurso de rainha. Uma judia escrava, gente, se apresentar para um concurso de rainha. E nós sabemos o que Deus faz. Essa menina é escolhida, ela é favorecida por Deus. Esses 2 dizem sim. E esse sim, o sim de Esther, nós sabemos que ela se apresentou diante do rei e conseguiu um decreto que salvou toda aquela geração de judeus. Salvou a nossa história, gente. Salvou o povo de Israel, que estava com decreto de morte, para que todo judeu fosse morto, todo descendente de Abraão. Salvou o plano redentivo do Senhor. O sim de uma família formado por um tio e uma menina, uma sobrinha órfã. Fala assim comigo: família sobrenatural. E a gente lê a história de Esther e a gente acha linda, não é?
E a gente olha para nossa família e a gente se desqualifica tanto. A gente olha para Noemi e Ruth, a gente acha tremendo, não é? E a gente olha para nossa casa e a gente desqualifica tanto. A gente desqualifica tanto a nossa situação temporária. A gente desqualifica tanto a nossa história, a nossa vida, a nossa família. E a gente chora de emoção com as histórias da Bíblia. Como Deus nunca se prendeu, se ateve numa caixa, num formato, num modelo, para seguir conduzindo o seu plano de geração em geração. O que Deus nunca usou foi o pecado, deixando isso claro. Quando eu falo fora da caixa, eu não estou falando de um modelo disfuncional fora dos princípios da palavra de Deus. Amém? Mas dentro dos princípios da palavra de Deus, Deus nunca se deteve numa caixa para cumprir o seu propósito. Uma órfã adotada é suficiente para libertar uma geração. Quem aqui era um órfão e foi adotado? Gente, isso é nós todos. Isso não fala de algo natural. Nós éramos criaturas, hoje nós somos filhos. Eu vou perguntar de novo: quem era um órfão e foi adotado? Fala amém. Um órfão adotado é suficiente para libertar uma geração. Nós somos muito mais do que um órfão adotado. Nós somos uma família de órfãos adotados. Nós somos suficientes para remir a nossa geração. Nós somos suficientes para libertar essa geração de todo cativeiro, de todo caos moral, de toda deturpação de princípios e valores. Nós somos suficientes para libertar essa geração. Um órfão adotado. O apóstolo Hélio tem falado muito de famílias estratégicas. E tem uma família estratégica na Bíblia. Essa religião não daria conta. Escuta essa, é a última que eu vou falar. Ah não, tem mais uma família. Escuta essa daqui. Quem conhece a história de Débora? Uma família bem convencional, porque ela é casada com Lapidote, não é isso? Homem, mulher, família formada. Realmente. Só que a Bíblia fala que Débora teve que ir à guerra. E diz a palavra assim, Débora, está lá em Juízes, você vai encontrar lá, Débora, profetiza, juíza, mulher de Lapidote. Eu acho lindo porque fala que era a mulher de Lapidote. Ela posiciona Lapidote como sacerdote. Ela era esposa dele, mas ela era esposa daquele homem, mas ela era profetisa e juíza. Sim, ela exercia um papel de esposa, de mãe, provavelmente, mas ela era profetisa e juíza. E um dia a mulher de Lapidote foi chamada para ir com 10.000 soldados a uma guerra. E ela foi. E nós sabemos essa história. Eles venceram essa batalha. Mais uma vez o povo de Deus foi salvo. E Débora falou, Deus vai entregar essa vitória na mão de uma mulher. Nós conhecemos toda essa história. Ela profetizou essa vitória. Ela foi para a guerra e ela vivenciou a vitória. Ela fez um cântico para celebrar a vitória. Mas fato é que ela tinha um marido. A Bíblia não fala se ele foi junto ou não. Mas esse marido, Lapidote, liberou esta mulher para ir à guerra. Não foi Lapidote que foi chamado para essa guerra. Lapidote nunca mais é citado na Bíblia. Eu não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Eu estou honrando o papel de Lapidote nessa história. Que entendeu o seu papel naquele momento de abençoar, liberar a sua esposa a ir a uma guerra. Essa palavra hoje mexeu muito comigo, né? Vocês imaginam por quê, né? Eu tenho um Lapidote, né? Eu não sei se foi sempre assim. Eu não sei. Deus é cíclico. Então pode ter um momento da história que Lapidote foi à guerra, não sei. Que Débora estava em casa cuidando da família. A Bíblia só trata desse pedaço da vida deles.
Não quer dizer que o tempo todo é o homem que está enviando a mulher, ou a mulher que está em casa ajudando o homem, impulsionando para ele ir. As coisas não têm um padrão definitivo. Deus é ciclos. Deus é temporal. Ele começa projetos, Ele muda estações. Quantas estações da nossa vida vão mudando em Deus? Mas nesse momento da história, fato é que este homem teve que abençoar a sua esposa para ir à guerra. Homens que abençoam as suas esposas quando elas são chamadas à guerra. Homens, e por isso que eu falei que a religião não dá conta, né? Gente, quantos mil anos atrás nós estamos falando de uma mulher na frente de uma guerra? Você acha que isso era uma coisa convencional naquela época? A Bíblia relata um monte de mulher que foi à frente da guerra? Claro que não. Isso foi extremamente fora do convencional. Isso foi extremamente fora do padrão. Mas Deus fez. Num dado momento Ele chamou uma mulher para ir para a guerra. E ela não foi sozinha, ela foi com 10 mil homens. E seu esposo a liberou e abençoou. E foi assim que Deus libertou o seu povo em um momento da história. Completamente fora da caixa. Essa religião não daria conta, né? Tão diferente do convencional. O lapidote, o nome lapidote significa tocha. E eu fui ler hoje à noite. O nome dele significa tocha. Débora é um tipo de igreja. Quantos pregadores, escritores narram essa história falando de uma tocha? A figura de Jesus em lapidote. O homem, o sacerdote, o Jesus, uma tocha acesa, o fogo, a luz da casa, enviando a igreja à frente da batalha. Aqui já estava uma figura, uma família que já profetizava e revelava Cristo e a sua igreja. Aqui é uma tradução da multiforme graça de Deus. As diferentes graças. Um Deus cíclico que pela sua graça em cada tempo tem uma movimentação. Não quer dizer que se hoje eu estou indo para frente da batalha, daqui 10 anos ainda vai ser assim. Eu creio que não. Eu creio que tudo tem seu tempo, seu momento. Nós precisamos, pela graça, ouvir a voz e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em todas as coisas. Porque se a gente não ouvir a Deus, a gente encaixota a movimentação de Deus num formato pré-estabelecido, num padrão. E essa família convencional se movimentou de uma maneira extremamente não convencional. Famílias convencionais podem se movimentar de maneiras não convencionais diante do mundo e da religião. Vocês estão aí? Famílias estratégicas levantadas por Deus para a remissão de uma geração. E como encerrar sem falar de Noé? Havia um justo sobre a terra, em sacerdotes, que construiu por 100 anos uma arca sem nunca ter visto uma gota de chuva cair do céu. Esse era Noé. O dia a palavra se cumpriu, a chuva veio. E quem entrou na arca? Noé? Mas quem entrou na arca com Noé, gente? Os bichinhos, né? Entrou mais gente, a lei dos bichinhos. A gente quando é criança aprende muito de Noé e os bichinhos. Mas tinha mais gente na arca. Quem mais entrou na arca com Noé? Sua esposa, seus filhos e suas noras. Sacerdote, está na sua mão o papel. Talvez o sacerdote da sua casa é você, mulher. Está nas suas mãos o papel de construir uma arca para sua família habitar. A arca fala de um lugar seguro para gerações, porque ali estava ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Ou seja, aí estava a sequência da sua família, aí estava as suas gerações. E quando a gente fala de um lugar seguro, né? Está sobre nós, sacerdotes, a responsabilidade de construir uma arca, um lugar de salvação, um lugar seguro para a nossa família estar. Aí a gente pensa, né? Preciso ganhar dinheiro e comprar uma casa grande,
num condomínio fechado, cheio de seguranças. Preciso comprar um carro blindado nos dias de hoje. Preciso colocar os meus filhos na melhor escola, porque eu tenho que construir uma arca, um lugar seguro para guardar a mim, a eles e as minhas gerações. É disso que o Espírito Santo está falando? É assim que constrói uma arca, um lugar seguro para a sua família habitar, sacerdote? Não. Um lugar seguro fala de um lugar em Deus. Fala de um testemunho de honestidade, de hombridade, de honra, de obediência, de fidelidade, que constrói um lugar seguro para que a sua família habite. O lugar seguro de uma criança, de um adolescente, não é muito dinheiro dentro da sua casa. Um lugar seguro para uma criança, para um adolescente, é um pai que respeita uma mãe que honra o seu pai. É um lar de paz. Isso sim é segurança para os nossos filhos. Sabe do que os nossos filhos mais têm medo? Do que seus filhos mais têm medo? Pai e mãe que são casados, do que seus filhos mais têm medo? Obviamente do divórcio. Ah, mas a gente não briga. Por que eles vão pensar nisso? Porque metade dos amiguinhos dele da escola não tem pai e mãe. Isso aconteceu com meu amigo, pode acontecer comigo. Isso está no inconsciente deles. Por isso, quando você se levanta a voz, ele fica tão atemorizado. Meu filho ano passado estava chocado com o divórcio, porque ele habita no meio do nosso povo, né? Foi criado no sonho de Deus. Os melhores amigos dele é os filhos da Fernanda e do Alain, da Suca e do Mineiro. Então você imagina, né? Do Alessandro e da Natália. Então você imagina o que meu filho pensa da vida, né? A vida é a igreja. Meu filho bota tudo na cabeça, extremamente sério. Tudo para ele tem um peso. Você imagina se eu e o Du brigássemos dentro de casa na frente dele. Você entende? A paz no lar, amor, tolerância, palavras brandas é uma arca para os seus filhos. Respeito, honra dentro de uma casa é um lugar seguro, é uma arca para os nossos filhos. Não se iluda, marido, não se engane, esposa. Isso é construir uma arca. Quantas pessoas inseguras, porque passaram toda a sua infância e adolescência com medo do pai ir e do pai não voltar, por causa das brigas que presenciavam dentro de casa. Se torna um adulto inseguro, por quê? Não tem motivo. É tão capacitado, é tão habilitado, é mesmo. Mas você não sabe o que ele passou na vida dele. Todos os dias eles acordavam e falavam: papai foi trabalhar, será que ele volta? Porque ontem à noite eles brigaram muito. E ouviu a conversa atrás da porta. E ouviu as ameaças de não permanecer. E passou toda a sua infância com medo da sua família ser desfeita. Aí não entende por que vira um adulto inseguro. Como ser seguro, gente? Como não crescer com medo? Como não crescer com medo de ser abandonado? Como não crescer carente? Como não? Fala assim comigo, sacerdote. Eu quero ouvir os homens agora. Fala assim comigo. Eu sou chamado. Vamos fazer voz de homem, vamos assim. Vamos lá, isso aí, o neto, os meninos solteiros aqui, ó. É que eles estão nessa fase, né? Os solteiros de se apresentar estão aqui. Vamos lá, vocês também, os solteiros. Fala assim comigo. Eu sou chamado a construir uma arca para a minha descendência. Uma arca, um lugar seguro. Não vou fazer propaganda de vocês não, que o Kiko já fez muito domingo passado. Vocês vão ficar se achando muito, né? Noé, um homem que disse sim. Essa família reiniciou a humanidade. Deus recomeçou a humanidade através dessa família. Talvez Deus deseja começar algumas coisas através de nós. Quem crê nisso? Deus está desejando, sonhando, recomeçar algumas coisas através de nós. Deus está desejando recomeçar algumas coisas através das nossas famílias. Deus recomeçou a humanidade através dessa família.
ou manter algumas coisas, ou preservar algumas coisas têm sido perdidas através de nós. Valores, princípios, padrão de Deus, modelo dele. A corte é isso, a forma que os jovens estão casando nessa casa. São jovens, gente, isso enche a minha vida de alegria e de esperança para o futuro. Porque não se trata deles. Eles não estão deixando de ficar, namorar, beijar, abraçar e tantas coisas que nós podemos denominar só por eles. Mas eles sabem, porque eu estou perto deles, eu conheço o coração deles. Eles sabem da responsabilidade deles com uma geração. E eles estão entregando as suas vidas, os seus desejos, as suas vontades. Eles estão construindo uma arca para que esses adolescentes possam habitar. Ah, mas os adolescentes não estão nem aí, eles não querem coach, não querem hoje. Até a hora que infelizmente algo se passar, derem as suas cabeçadas, se Deus quiser não, mas sofrerem, vai chegar um dia que eles vão atrás de um lugar seguro e eles têm aonde achar. Porque tem uma arca sendo construída ao longo dos anos neste lugar, para que os jovens, adolescentes, crianças dessa cidade possam estar em um lugar seguro. Nós estamos construindo uma arca para Taubaté. Nós estamos construindo uma arca para esta nação. Um lugar seguro para que gerações possam habitar. Não é estar fisicamente no sonho de Deus, não. É encontrar uma palavra, é encontrar um modelo, é encontrar remanescentes. E não falo só da nossa casa, eu falo da igreja de Cristo. Há um remanescente sobre a terra, protegendo, cuidando, preservando os valores da palavra de Deus, os princípios de Deus. Isto é a construir uma arca de salvação para toda a humanidade. O mundo vai ficar melhor do que está hoje. Nós pregamos muito sobre isso. Nós cremos nisso. O mundo ficou melhor depois de Noé. O mundo vai ficar melhor depois que a nossa geração passar. Nós vamos deixar um muito melhor do que nós recebemos. O mundo, Deus está me falando agora. O mundo ficou muito melhor depois de Noé. Fala assim, o mundo vai ficar muito melhor depois que passar a nossa geração. O mundo vai ficar muito melhor depois de nós. Quantos creem nisso? Famílias redentivas da terra, o mundo está ficando melhor. Nós estamos produzindo muito melhor para nossas gerações habitar. Uma terra mais sarada, uma terra mais curada. Nós estamos restaurando valores perdidos por gerações passadas. Nós estamos sendo uma inspiração para esse tempo, e isso vai ecoar por gerações. É um bom momento para nós que temos filhos realmente semear. Não estou falando de dinheiro, é fé, é palavra. Porque eu estou dizendo, sabe tudo que você passou? Sabe tudo que você viveu? Sabe tudo que eu vivi? Eu estou dizendo que nós estamos construindo um modelo de Deus para que os nossos filhos não passem. Os nossos filhos não vão viver o que nós vivemos, porque nós estamos construindo uma arca com as nossas próprias vidas. Aleluia. Famílias que disseram sim. Vocês têm coragem de dizer isso? Eu estou falando das famílias da Bíblia, gente. Pode falar. Não se preocupa não. Fala assim comigo. Famílias que disseram sim. Famílias que disseram sim. Nós somos o resultado dessas famílias. Tão não convencionais, mas obedientes a Deus. Famílias de renúncia, famílias de morte, famílias do sim. Fala assim comigo. Famílias. Vocês falaram de sério, né? Agora a gente vai mudar o verbo. Fala assim comigo. Famílias que dizem sim.
Hoje o Senhor nos convida como família a dizer sim. Há um poder no sim. O sim é poderoso. Famílias sobrenaturais, ou seja, que transcendem o natural, são famílias que respondem sim ao chamado de Deus e se tornam redentores da sua geração. Você diz sim, Juliana, você e a sua família? Você diz sim, Nádia, você e sua família? Você diz sim, Gerson, você e sua família? Você diz sim, Robinho, você e a sua família? Você diz sim, você e a sua família? Você diz sim, Neto, você e a sua família? Famílias que dizem sim. Você diz sim, David, você e a sua família? Você diz sim, Bianca, você e a sua família? Põe a mão no teu ventre, Bianca. Fala assim: eu digo sim, eu e a minha família. Você diz sim, você e a sua família? Você diz sim, Murilo? Você diz sim, Mari? Coloca a mão no seu coração, Murilo. Coloca a mão no seu ventre, Mari. Cadê os jovens, adolescentes, solteiros? Coloca a mão no coração, os meninos, e no ventre, as meninas. Fala assim aí no seu íntimo. Fala assim: eu digo sim por mim e pela minha família. Famílias que dizem sim. O sim tem poder redentivos. Basta um dizer sim para que toda história seja transformada. Quem aqui é o sim da sua família? Eu sou o sim da minha família. Olhar para trás, não tem um sim que me antecedeu. Estão entendendo? Quem aqui é o primeiro sim da sua geração? Você olha para trás. Basta um dizer sim para que toda uma história seja mudada. Você é o sim que mudou a história da sua geração. Você rompeu um ciclo de não, de geração em geração. Você é o sim que mudou toda a história da sua família. Eu estou aqui falando devagar, olhando, porque eu não sei para onde eu vou. Ouvindo o Espírito Santo, não sei se eu olho para o esposo ou se eu ouço a voz dele. Mas quando uma família diz sim, algo acontece. Quando uma família diz sim, não tem como eu dizer sim, o Eduardo dizer não. Vocês me entendem? Nós precisamos dizer sim juntos. Claro que tem um sim que vai primeiro, e aquele sim que já já o Senhor conecta. Claro que tem o seu tempo. Você que está aí sozinho no sim, deixa eu liberar algo sobre você. Porque eu sei que tem muita mulher que está sozinha no sim. Eu sei que tem homens que estão sozinhos no sim. Eu sei que tem filhos que estão sozinhos no sim, que a família não diz junto. Eu sei que tem pais que estão sozinhos ainda no sim. Mas eu quero, o Senhor me fala agora, liberar sobre você que se sente sozinho no seu sim. Que em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, família sobrenatural, o seu sim começa a trazer os seus. O seu sim começa a agregar as pessoas que você ama. O seu sim começa a libertar, salvar e curar a sua família e a sua descendência. O seu sim. O seu sim é inclusivo. E essas famílias que dizem sim são poderosas. Essas famílias, essas que eu preguei, ok? Todas essas. Todas essas famílias, quando dizem sim, isso é poderoso. Sabe o que a Bíblia fala? Eu vou encerrar aqui, olha para mim. O que a Bíblia mais tradicionalmente, a palavra que a gente mais conhece de família nos fala? Vem aqui, Suquinha. Que a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Quem lembra disso? Em casamento e tantas coisas, né? É diferente, não é? Uma casa edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Uma
O vento, a tempestade leva, a outra não. A gente fala, a rocha é Cristo. Claro que a rocha é Cristo. Mas essa passagem, ela explica bem. Ela fala assim: um homem sábio, eu não vou ler para ganhar tempo, Mateus 7, do 24 a 27. Um homem sábio é considerado, ou é comparado, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha. E aí ele explica: o homem sábio que ouve as minhas palavras e as pratica. Você está entendendo? Quando ele fala, a parábola que fala da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, ele usa a palavra para falar do homem sábio e do insensato. A família ali, a casa, é uma figura para falar de outro assunto. O que ele está querendo explicar, na verdade, ele acaba falando de duas coisas. Mas o que ele está querendo explicar é a diferença entre o tolo, o sábio e o insensato. Qual é a diferença do sábio e insensato? O sábio é como casa, aquele que fez a casa sobre a rocha, ou seja, sobre o fundamento correto. É aquele que ouve as minhas palavras e pratica. E o tolo, o insensato, é igual aquele que faz a casa sobre a areia. Quem é o que faz a casa sobre a areia? Que o vento leva, que a tempestade leva? O que ouve e não pratica. Você entende o que é uma casa fundamentada na rocha? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que o Senhor está falando aqui para você? Não sei como você chegou até aqui, você e a sua família, mas ouça a palavra e a pratique. Isso é fundamentar uma casa sobre a rocha. Ouça a palavra e a pratique para que o vento não leve, para que não seja algo que não permaneça, para que seja algo frágil. Uma casa forte é uma casa de pessoas que ouvem a palavra e a pratique. E essas famílias, todas essas que eu falei nesta manhã, quando elas estão fundamentadas na rocha que é Cristo, ouvindo a sua voz e praticando, são famílias fundamentadas na verdade que é Cristo. E essas famílias podem ordenar a humanidade. Há anos Deus nos fala sobre isso. Famílias fundamentadas na verdade. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Famílias que estão fundamentadas na verdade são famílias que podem devolver a ordem à humanidade. Lembra da primeira família? Adão e Eva, o caos e a desordem? Nós somos famílias redentivas da terra, chamadas uma vez fundamentadas na verdade que é Cristo, geradas, edificadas sobre a rocha, ouvindo e praticando. Nós que ouvimos e praticamos, ouvimos e praticamos. Isso é fundamentar uma casa na rocha. Famílias fundamentadas na rocha, que ouvem e praticam, são famílias que podem devolver a ordem à humanidade. Coloque-se de pé. E você pode vir até sozinho representando a sua família, mas o Senhor está me falando para orar e chamar aqui na frente famílias que querem dizer sim. Talvez você está aqui sozinho nessa manhã. Venha você representando a sua família. Famílias que querem dizer sim. Vem aqui à frente. Vamos cantar que a gente prossegue para o alvo. Famílias que querem dizer sim. Tem problema, seus filhos ficam em casa, seu marido vem à noite, sua esposa está doente, não importa. Se tiver todo mundo aqui, venha junto. E abençoe em nome de Jesus essas famílias que dizem sim nessa manhã. Famílias estratégicas, chamadas como redentoras da terra. Nós deixaremos o mundo melhor. Nós deixaremos o mundo melhor para a próxima geração. Deixaremos o mundo melhor para a próxima geração. Nós dissemos sim. Juntos nós dissemos sim. Sim, Deus. Dissemos sim, Deus. Nós abençoamos essas famílias nesta manhã, para que frutifiquem desse sim, para que sejam usadas nesse sim, para que ouçam e praticam, para que ouçam e pratiquem, para que ouçam e pratiquem.
pratiquem. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Você, pela sua família, pelas suas gerações, aplauda o Senhor.